o que é uma função iterante? É uma função que itera. O que é uma função iterante? É uma função que itera. E o que é iterar, né? O que é iterar? Iterar é ir linha a linha. É o processo de escanear uma tabela, né? Iterar uma tabela equivale a escanear uma tabela, que equivale a ir linha a linha nela, né? O que é que SunX faz, né? O que é que SunX faz? SunX vai tá fazendo o que aqui, né? Ela tá indo linha a linha nessa tabela, tá pegando a quantidade vezes o preço unitário, separa do lado. Vai na segunda linha, separa do lado. Separa lá, no final passa a régua e vai somar o resultado. Então, é uma função que está iterando uma tabela. Né? Outro exemplo, AverageX, né? Então, aqui, exemplos de funções iterantes. Toda função, basicamente, que termina com X é uma função iterante. Né? Então, quer dizer que essas funções trabalham no contexto de linha. Tá? Ela trabalha no contexto de linha. Quando eu arrasto ela aqui para o visual, né? Aí ela fica submetida ao contexto de filtro, né? Aquela história, né? Quando eu arrasto para cá, o contexto de filtro vai reduzir essa tabela aqui, ao qual ela será iterada, né? Então, com isso, a gente conclui que o contexto de linha filtra. Não, peraí. O contexto de linha itera. O contexto de filtro filtra. O contexto de linha não filtra. E o contexto de filtro não itera. O contexto de linha itera. O contexto de filtro filtra. Então, o contexto de filtro, quando eu trouxe esse visual para cá, né, por exemplo, aqui, ó, Browseware 2018, o contexto de filtro filtra essa tabela. E o contexto de linha itera a tabela que foi previamente filtrada pelo contexto de filtro. Né? Aí fica presente, então, aqui os dois contextos, né? O de filtro e o de linha, né? Tá? Então, o contexto de linha não filtra, né? Quem filtra é o contexto de filtro. Então, exemplo de algumas funções iterantes, SunX, AverageX, MaxX, MinX, RankX, toda função que itera, toda função que termina com X itera, e filter também, tá? Filter é função iterante, tá bom? Filter itera, tá? O que é que filter faz? Cadê? Vou pegar um exemplo aqui. Aí. Aqui, por exemplo. Então, filter, ela itera essa tabela de brand, de marca, né? Então, tá aqui a tabela de marca. Tá aqui as marcas. Ela vai na primeira linha. A primeira linha atende essa condição aqui. Sim, atende, vem. Fica aqui. A segunda atende, não. Então, ela gera uma tabela, né? Que atenda essa condição aqui, né? Não são iterantes também. Tá? Ela vai linha a linha, checando se atende a condição aqui do segundo argumento dela. Tá? Então, filter também é uma função iterante. Então, nessas funções iterantes, está presente o contexto de linha. Né? Lembrando que o contexto de linha não filtra, o contexto de linha itera. Né? Quem filtra é o contexto de filtro. E também o contexto de linha está presente aqui quando a gente cria, por exemplo, coluna calculada. Né? Se eu criar aqui uma coluna calculada, nova coluna, né? Quando eu estou trabalhando em coluna calculada, se eu fizer o unit price vezes quantidade, isso ele está trabalhando aqui no contexto de linha. Tá? Ele está trabalhando aqui no contexto de linha. Ele está indo linha a linha e está fazendo um vezes o outro. E bota o resultado aqui.